CBN Madrugada. Hoje com Andréia Ferreira. O Brasil tem um programa espacial, você sabia? Pois é, este programa científico e tecnológico tenta há anos desenvolver um veículo lançador de satélites e está quase chegando lá. Em parceria com a China e outros países, através de acordos de cooperação internacional, fizemos o satélite que monitora o meio ambiente. Esse programa foi desenvolvido durante os anos da ditadura militar. Vamos falar um pouco sobre a história do nosso programa espacial, conversando com a pesquisadora em História de Ciência e Tecnologia, doutora Ana Lúcia Vilas Boas. Doutora Ana Lúcia, bom dia, seja bem-vinda aqui ao CBN Madrugada. Bom dia. Falar um pouquinho dessa história, né? Quando foi criado, o programa foi desenvolvido no país, foi durante a ditadura. O primeiro decreto, no governo Jânio Quadros, foi assinado o primeiro decreto que criou o Grupo de Organização Nacional das Atividades Espaciais. Isso foi criado no governo Jânio Quadros, mas ficou parado. Agora, o Programa Espacial Brasileiro realmente começou a ser construído como um programa tecnológico de ponta do Estado brasileiro na época da ditadura militar, onde os militares receberam um forte apoio dos Estados Unidos na ocasião, estavam alinhados politicamente à política externa americana e não houve nenhuma censura para que nós tivéssemos um programa espacial. Até porque, desde os primórdios, os militares sempre colocaram que o programa espacial brasileiro seria voltado para fins pacíficos e não de guerra, já que a tecnologia espacial é uma tecnologia dual. Ela tanto serve para botar uma bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, por exemplo, como serve para fazer monitoração ambiental e ver em que estado que estão as coisas na Terra, né? Quando a gente fala desse programa espacial brasileiro, o que vem sempre à mente foi aquele acidente ocorrido no centro de lançamento de Alcântara, né? No centro... 2003. Exatamente, 21 pessoas morreram. E também um certo atraso do país em relação aos demais nessa corrida espacial. Como é que é a história, como é que a senhora vem acompanhando esse desenvolvimento do programa espacial brasileiro do início, né, na década de 1960 até os dias de hoje? É que em relação ao veículo lançador de satélites, que é o que bota que é um foguete que consegue colocar um satélite no ar, não há repasse de tecnologia. Os países que detêm essa tecnologia não dão ela de graça para ninguém. Muito pelo contrário, tecnologia é um segredo muito bem protegido, né, pelo sistema patentário. Então, o país, né, no caso o Brasil, vem tentando de maneira autônoma construir o seu próprio VLS, o seu próprio veículo lançador de satélites. E, embora a nossa capacitação técnica interna seja excelente, o não repasse de conhecimento e o pouco orçamento que foi investido no programa, com exceção da época da ditadura, eu acho que é um dos fatores que faz com que nós fiquemos atrasados em relação a ter um veículo lançador de satélites. Embora nós já perdemos 3 protótipos, né, em 97, em 99, o de 2003, mas estão previstos lançamentos para 2015, até 2020 ou até 2018, o país pretende colocar no ar o seu próprio veículo lançador de satélite. Agora, a gente conta com uma desvantagem, que é a crise econômica mundial que reverbera no país. Então, o Brasil não está em fase de crescimento e a injeção de dinheiro em ciência e tecnologia diminui. Tanto que todos os institutos de pesquisa do Ministério da Ciência, da Tecnologia e da Inovação sofreram cortes no orçamento. Eu acho que isso atrapalha também, né? Porque você investir em tecnologia espacial é um investimento bilionário. A senhora falava dessa
desse trabalho de construção do satélite que monitora o meio ambiente, né, através de acordos de cooperação internacional. Em que pé está esse satélite? O desenvolvimento Esse satélite já vai para o segundo, é o CIBERS, né? Uhum. Que foi feito foi um acordo de cooperação científica internacional feito com a China nos anos 90, nos anos do governo Fernando Henrique Cardoso, e é um satélite imagiador. Ele obtém, a partir da observação do espaço, observando a Terra, ele obtém imagens muito precisas. Então, é muito fácil a gente acompanhar o desmatamento, poluição de mares e oceanos, lugares onde tem queimada, onde tem migração ilícita, onde tem, por exemplo, Amazonas, que é um lugar onde acontece um monte de coisas complicadas, né? Amazonas não é um lugar que até por ser remoto, é um estado de difícil controle, né? É enorme e é remoto, é longe do centro do país. E tem uma floresta. Então, a gente tem contrabando de madeira ilegal, entrada ilegal de pessoas nas fronteiras, desmatamento, queimadas. Os satélites permitem com muita facilidade você visualizar as áreas em que isso está acontecendo. Então, no sentido de monitoração do ambiente, nessa época de crise global do clima, né? Hoje em dia, a gente quando fala em clima, a crise é planetária, né? É muito importante ter essa tecnologia. Ela auxilia muito na predição de safras agrícolas, até em monitoração do trânsito. O primeiro satélite brasileiro, então, chegou à órbita em 1993. Não é o primeiro satélite brasileiro. É o primeiro satélite mais sofisticado, o primeiro satélite imagiador, que é o CIBERS, que foi feito em parceria com a China. Temos quantos satélites? Temos vários satélites. Não posso te precisar agora quantos, mas temos vários satélites. A gente já, na época da ditadura, nós já lançamos satélites de coleta de dados, só que foram lançados em Cabo Canaveral, na Flórida, nos Estados Unidos. Por que isso? Porque a gente não tinha um veículo lançador de satélite próprio. O país ainda não tem autonomia completa na área espacial. E diante dessa dificuldade de recursos que a senhora citou para os institutos de pesquisa, que fazem parte, né, desse complexo espacial, isso fica cada vez mais distante? Doutora, qual a sua avaliação aí sobre esse desenvolvimento desse veículo que pode lançar, né, os nossos satélites? Todos os pesquisadores do complexo espacial, e quando eu falo complexo espacial, são as instituições ligadas a essa questão, estão super empenhados na construção do veículo lançador de satélites. Mas a gente tem que ter dinheiro para isso, tá? No momento, a gente não está tendo esse investimento. Como eu falei para você, todos os institutos científicos do Ministério, abrigados no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, sofreram cortes orçamentários. E isso se reflete também na continuidade do Programa Espacial Brasileiro. Todo mundo reconhece a importância, mas está faltando injeção de orçamento. Por que existe uma agência espacial brasileira fora da esfera dos militares? Porque quando acabou a ditadura e nós inauguramos a chamada Nova República, tudo que acontecia na esfera militar, em termos da construção desse programa, foi transferido para a esfera civil. Aí foi construída uma autarquia diretamente ligada à presidência da República, em 1994, no governo do SHC, que é a Agência Espacial Brasileira. A função dela é formular as políticas para serem implementadas nos institutos onde realmente se faz ciência básica. Para a gente finalizar, doutora, quais são, na sua avaliação, os desafios do nosso programa espacial? Eu acho que ter vontade política para que ele continue é a primeira coisa. Nesse momento em que o país está sofrendo a reverberação da crise econômica mundial, eu acho que ele não está sendo encarado como prioridade, né? Outras coisas estão sendo colocadas na frente. Coisas mais ligadas à questão social, por exemplo, né?
Então, eu acho que não é um momento de grande avanço do programa espacial brasileiro, não. Eu acho que para que isso acontecesse, seria necessário que existisse vontade política para tocar o programa para frente. Isso era muito nítido nos governos militares, porque eles entendiam que ter um programa espacial servia também para a segurança do país. Por isso que o programa se desenvolveu na esfera militar. Era para segurança. Né? Os militares conseguiram desenvolver o binômio segurança e desenvolvimento. Né? E depois disso, não. A nova república já herda uma dívida provocada pelo modelo econômico adotado nos anos da ditadura militar. E de lá para cá, os investimentos no PEB enfraqueceram. Tá certo, doutora. Muito obrigada, tá, pelos esclarecimentos sobre esse assunto. Um ótimo dia. Tá, muito obrigada. Eu espero que eu tenha conseguido responder com clareza as coisas que você perguntou. Não, foi uma ótima entrevista. Obrigada. Obrigada, boa noite. Eu conversei com a pesquisadora em História da Ciência e Tecnologia, Ana Lúcia Vilas Boas.